Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Estamos de volta! Hoje começamos capítulo 15 do livro de Êxodo. Como vai vocês? Eu sou o Fábio, como a grande maioria de vocês que sempre nos acompanham já sabe. Hoje nós estamos aqui para ver o capítulo 15, a parte 1, terceira temporada, episódio número 204 do podcast. Tudo bem com vocês? Estão animados, animadas, firmes, constantes, sempre avantes? Hoje a gente vai continuar aprendendo mais um pouquinho sobre o povo de Israel ali no deserto, né? Depois que eles atravessam o Mar Vermelho. E vai ser muito legal, período de muito aprendizado. Vamos ver o capítulo 15 em 4 episódios. Espero que você fique aí com a gente até o finalzinho. Então Moisés está diante de nós agora no novo caráter dele que se nos apresenta, o caráter de poeta. Capítulo 15, versículo 1 ao 19, nós vemos aqui a canção de Moisés, você pode ler com calma e ver a respeito do que nós estamos explicando aqui. Então Moisés não parece ter se dedicado em grande parte a essa espécie de composição, mas as 3 espécies ali de sua obra que nos restam de sua canção e bênção, nós podemos ver lá em Deuteronômio e também no Salmo 90, que é um salmo de Moisés. Mostra que ele possuía um gênio poético da mais alta ordem. Tinha sido tão grande como poeta, como nós sabemos que ele foi como guerreiro, como um líder, estadista, legislador, historiador, um patriota e até considerado um santo por muitos, né? É a magnífica explosão ali do sentimento de triunfo incontrolável depois que eles atravessam o Mar Vermelho, que foi despertado pela visão da derrubada dos egípcios no mar e pela sensação de liberdade e segurança que resultaram de todos esses eventos subsequentes. A linguagem ela treme, troveja de acordo com a grandeza do tema. O movimento é rápido, rítmico e inspirador. A arte exibida, deu uma engasgada aqui. A arte exibida nas minúcias da construção literária, ela é muito grande. Enquanto em tudo, aqui nesse capítulo, através de tudo, nós vemos a sua alma, né? Cada sílaba e estrofe da composição, nós vemos um espírito de reverência, admiração, misturando-se com gratidão, que vem atribuir toda a grandeza e honra ao nome da vitória, a Jeová. Então o triunfo foi celebrado nos versículos 1 e 2. Era certo que, tendo experimentado essa grande libertação, os filhos de Israel expressassem em tom de louvor os sentimentos de admiração, gratidão e adoração com o qual eles foram inspirados. O dever de elogiar os benefícios recebidos é um dever ao qual nenhuma mente pode ficar indiferente. Se Deus nos presenteou com a faculdade de cantar, é certo que o primeiro uso que fazemos dela seja para exaltar a sua bondade. A faculdade, a habilidade de cantar, não é meramente uma das faculdades de nossa natureza. Isso tudo está conectado com o que há de mais profundo em nós. A canção, nos seus níveis mais elevados, une todas as faculdades da alma, em exercício conjunto, coração, emoção, intelecto, razão, consciência, imaginação. Desperta o espírito para o sentido de sua própria infinitude e enche-o de desprezo pelo que é vil, sintoniza e harmoniza com o que é nobre. Fazemos bem, portanto, em cultivar essa habilidade de cantar e exercê-la, seja no culto público ou privado, para torná-lo o veículo diário da expressão de nossos sentimentos. Falar a si mesmo em salmos e hinos
Foi o que a carta aos Efésios 5,19 nos deixou relatado. Nos versículos 3 ao 13, nós vemos o triunfo descrito aqui desse capítulo. A linguagem rápida, abrupta e vívida de toda a cena da perseguição e destruição do faraó, ela se apresenta diante de nós, quase como se estivesse acontecendo diante dos nossos olhos, como uma perseguição ofegante daquele exército, ansiosa, no versículo 9. O objetivo na descrição é exaltar, glorificar o poder de Deus na derrota dos inimigos. Os pontos exibidos principalmente são a facilidade com que essa destruição acontece. Foi feito e aconteceu em um repentino instante e sem nenhum esforço. Em um impressionante contraste com toda aquela parafernália de guerra ali de Faraó, com seus esforços em busca e seu elaborado propósito. O versículo 9 diz: perseguirei, alcançarei e dividirei o despojo, etc. Deus simplesmente sopra com seu vento e o inimigo é aniquilado. Tu sopraste com teu vento, o mar os cobriu, afundaram como chumbo nas águas impetuosas. Versículo 10. Um movimento de sua mão, um sopro de suas narinas, um sopro solitário do calor de sua raiva é o bastante para destruí-los. A destruição ela foi completa, não houve recuperação disso. Os cavalos, as carruagens, os capitães escolhidos, toda a força militar do faraó, de uma só vez para o fundo do mar. Versículo 6. Tua destra, ó Senhor, despedaçou o inimigo. Ponderando todas essas imagens aqui, não podemos deixar de ficar impressionados com a loucura, a insanidade e bem como toda a futilidade de todas as tentativas de contender com o Todo-Poderoso. Aqui também nós vemos a revelação de atributos divinos, atributos de Deus revelados nesse triunfo. Nós vemos aqui a potência de Deus, a tua destra, ó Senhor, tornou-se gloriosa em poder, versículo 6. A grandeza desse poder é vista por ser medido contra o poder militar de Faraó, que assim se torna um contraste para ele. E outra medida vai sendo encontrada, é o poder e a fúria dos elementos que ele controla. Ali Deus mostra o seu poder controlando o vento, águas, etc. A resistência ela é vista na rapidez e determinação da derrubada. Nos versículos 11 ao 18 se nos apresenta a supremacia de Deus. É um atributo que é da própria essência da concepção de Jeová e foi claramente ilustrado naquela catástrofe do Mar Vermelho. Não apenas Deus foi revelado como um governante absoluto no domínio da natureza, mas foi mostrado como o próprio Faraó, perseguindo seu próprio fim, ainda estava inclinado a ser um instrumento na realização dos propósitos de Deus. Como quando ele pensou que estava mais livre e mais certo da vitória, Deus tinha como que um gancho em suas mandíbulas e estava levando todo o seu exército direto para a sepultura preparada para ele. Como consequentemente, Deus é o governante supremo no mundo moral, no mundo natural, na região das vontades humanas também. Outro atributo que vemos aqui é a santidade de Deus, queimando como fogo entre o restolho, como diz o versículo 7, consumindo totalmente as hostes do inimigo, e é justamente celebrado aqui nesses versículos. Deus foi revelado como glorioso em santidade, e sua habitação é mencionada no versículo 13 como uma habitação santa, um santuário, versículo 17. Outro atributo que vemos é a misericórdia dele. Este é o outro lado de todo esse acontecimento do Mar Vermelho. Aqui está uma maravilhosa representação de atributos divinos, que são exibidos não somente em palavras, mas também em ações, em acontecimentos, em atos que deram a esses atributos um corpo e uma manifestação real, aparente e impressionante. Esses mesmos atributos que estiverem em ação são os mesmos que estiverem em ação ao longo da história
de todas as escrituras sagradas, operando para o bem da igreja, para a derrubada do mal, e ainda continua até hoje. Então, quais são os efeitos do triunfo? Os versículos 13 ao 18. Perceba comigo. Não sai daí. Você está aí ainda? Vamos lá, hein? Eles são vistos como inspirador de medo nas nações vizinhas, em Edom, em Moabe, entre os filisteus e entre outros habitantes de Canaã. Cada manifestação poderosa dos atributos de Deus desperta o terror entre os seus inimigos, e realmente faz isso. Os resultados aqui, eles são semelhantes aos descritos nos grandes julgamentos dos últimos acontecimentos e da aparição do anticristo, lá em Apocalipse 11:13. As nações que ouviram sobre a libertação de Israel teriam razão a temer, pois sua posição expunha eles ao risco de ataque. E Canaã era, na verdade, o destino de todas aquelas tribos. Então, veja comigo que isso pode nos sugerir que Israel estivesse subindo para conquistar essas tribos. No momento em que Deus os desejava, eles não teriam achado a conquista tão difícil quanto seus medos representavam se tivessem obedecido a palavra de Deus e feito conforme Deus havia ordenado. Os filisteus e cananeus ficaram derretidos de terror, eles ficaram paralisados de medo, como uma pedra. Versículo 15, 16. No entanto, a incredulidade, a covardia do povo, por causa disso, essa grande oportunidade ela foi perdida. Então veja que como uma garantia de que Deus completaria a obra que ele havia começado e por fim os plantaria no monte da sua herança. Os versículos 13 ao 17. Em várias das expressões, os tempos verbais estão no passado, como se a coisa profetizada já tivesse acontecido. E o cântico de Moisés, ele tem muita semelhança com o cântico do Cordeiro. Nós não podemos deixar de conectar em nossos pensamentos as circunstâncias desse magnífico triunfo e celebração com aquela outra cena que está descrita lá em Apocalipse. Eu espero que nós vamos ver com calma, em breve, a explicação desse livro fantástico do Apocalipse. Onde aqueles que obtiveram a vitória sobre a besta, Apocalipse 15:2, sobre a sua imagem, sobre o número de seu nome, ou seja, na margem do mar de vidro, note esse detalhe, tendo as harpas de Deus, e cante o cântico de Moisés, é isso que diz lá em Apocalipse, o servo de Deus e o cântico do Cordeiro. Apocalipse 15:2. A besta e seus seguidores, obviamente, representam os inimigos anticristãos da igreja, os poderes seculares mundanos que resistem, se opõem e perseguem os verdadeiros servos de Cristo. O julgamento de Deus sobre essas potências mundiais hostis deve ser posteriormente descrito mais detalhadamente sobre as imagens das 7 últimas pragas. Então essa visão das multidões no mar de vidro lá do Apocalipse é antecipativa e representa a celebração pela igreja de sua própria libertação e da conclusão do julgamento sobre seus inimigos. Então perceba que o mar de vidro ele tem uma referência óbvia e clara ao mar vermelho, feito para rolar para trás e se erguer como um mar de cristal. Mas o que temos a ver imediatamente é o fato de que as multidões salvas elas cantam o Cântico de Moisés e do Cordeiro, 2 músicas. Nem ainda que a canção que eles cantam seja a canção gravada aqui, em Êxodo 15, pois os termos que eles cantam são dados posteriormente, no Apocalipse capítulo 15, versículo 3 e o 4, detalha esse cântico. O significado é que a igreja, tendo experimentado uma libertação semelhante à experimentada por Israel no Mar Vermelho, mas tão maior do que aquela antiga libertação, como Cristo é tão maior do que Moisés e a sua salvação, maior do que a salvação do Egito, aquela velha canção é reformulada, readaptada, para expressar ambas as vitórias ao mesmo tempo. Então o velho é retomado no novo e é celebrado junto com ele. Nenhuma vitória de Deus para a sua igreja passará desapercebida. Olhando para as 2 canções, essa em Êxodo e aquela lá em Apocalipse, nós percebemos o seguinte, note comigo,
que o alcance de ambos é o mesmo, derrota dos poderes hostis e perseguidores, como a derrota do faraó foi a sequência natural do êxodo, e confirmou Israel que a redenção estava alcançada, a derrota dos inimigos de Cristo no final aparecerá como sequência apropriada de sua obra na cruz e completará a libertação de sua igreja daqueles que a perturbam. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Os atributos de Deus são exaltados em ambas as passagens. E a obra é semelhante, mas os atributos que são revelados, santidade, poder, supremacia, justiça, verdade, misericórdia, grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 15, 3. Então, para a gente finalizar, anote aí, cadê aquele caderninho que eu pedi para você deixar separadinho, para você anotar todos os detalhes importantes do nosso estudo. Os efeitos produzidos nas nações por essa exibição dos atributos de Deus também são semelhantes. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Todas as nações virão e te adorarão. Um resultado maior que este, no entanto, será aquele do último dia. Os cantores em ambos os casos são os mesmos, aqueles que experimentaram a libertação, e nós vamos se juntar a eles. Devemos estar em Cristo e participar com aqueles que, na força que Ele dá, vencerão o mundo. Te espero no próximo episódio, onde nós continuaremos vendo esse capítulo 15, as semelhanças, as particularidades e as semelhanças com a igreja, com a obra redentora de Cristo e a salvação do Egito. Te vejo em breve. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.